Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo à noite e nos últimos domingos nós estamos conversando aqui sobre cartas do Novo Testamento e hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, abordando aqui uma carta que talvez seja a carta mais menosprezada do Novo Testamento. Estou me referindo aqui à carta de Judas. Esse Judas, claro, vale lembrar, não é o Judas que traiu a Jesus, mas é um outro personagem, a gente vai conversar aqui a respeito. Mas antes de a gente começar a pensar sobre essa carta com mais detalhes, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso é muito importante. Pois bem, essa carta, como eu disse agora há pouco, é uma carta muito menosprezada. Ela é a carta que antecede o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Então é a penúltima carta do Novo Testamento. É uma carta muito pequenininha. A gente vai ler essa carta aqui toda durante esse vídeo e vamos pensar a respeito dela, porque ela tem uma mensagem que, embora escondida, digamos assim, em alguns elementos que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, são elementos vinculados a textos apócrifos, ela tem uma mensagem que é muito atual e muito importante para a gente hoje. Então, vamos lá. Bom, a carta é atribuída a Judas. Alguns exegetas pensam que esse Judas seria o próprio irmão de Jesus, que é citado nos evangelhos. Mas nem todos os exegetas do Novo Testamento seguem essa proposta. O que se pode afirmar com certeza é que esse personagem que escreve essa carta é um judeu que conhece profundamente textos judaicos que hoje a gente chama de textos apócrifos. Um parênteses aqui para explicar isso. O que são textos apócrifos? Nós temos 3 tipos de textos vinculados às escrituras sagradas ou esse universo religioso judaico. Então nós temos os textos canônicos, que são esses textos que estão presentes nas Bíblias protestantes, também na Bíblia católica. Nós temos os textos deuterocanônicos, que são aqueles textos do Antigo Testamento que estão presentes apenas na Bíblia católica, no cânon católico. Então, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Eclesiástico e assim por diante. E temos os textos apócrifos. São textos que não estão em nenhum cânon, ou seja, não estão em nenhuma Bíblia cristã, mas são textos profundamente importantes para a vida e para a própria religiosidade dos povos antigos. São textos que, de uma forma ou de outra, influenciaram a escrita também dos textos bíblicos. E a gente tem um universo gigante disso, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Você está vendo aí passar na sua tela uma série desses livros que são tanto do universo judaico quanto cristão. Então tem muita coisa para ser abordada. Inclusive, se você tiver interesse, esses livros foram selecionados e publicados em 2 edições muito interessantes chamadas Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. Vou colocar o link depois lá na descrição do vídeo para você encontrar. Bom, então, esse escritor dessa carta, ele é um personagem que conhece esses livros porque ele cita esses livros na sua carta. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Em relação à data da escrita, a gente pode colocar aqui um limite para menos e para mais. Para menos, por volta do ano 80, ou seja, de 80 para frente. Por quê? Porque essa carta pressupõe que já existe uma comunidade cristã estabelecida e que já houve tempo, inclusive, de surgir entre a comunidade alguns pensamentos distantes, alguns pensamentos que a carta vai criticar. E essas posturas que a carta denuncia são praticadas por líderes cristãos. Então, houve tempo para que esses líderes se desenvolvessem dentro da própria igreja. Por outro lado, como a carta cita livros apócrifos, e esses livros foram retirados da Bíblia hebraica no ano 91 d.C., no Concílio de Jamnia, então, essa carta, como os cita e apresenta esses textos para o universo judaico-cristão, essa carta, ao citar esses textos apócrifos, então tem um limite de tempo de escrita até o ano 91. Depois disso, é muito provável que esses textos não sejam citados. E há uma prova disso, porque se a gente pega a segunda carta de Pedro e faz uma comparação com a carta de Judas, a gente vai perceber que as duas falam da mesma coisa. Mas lá na carta de Pedro, de 2 Pedro, não há nenhuma menção aos livros apócrifos. Por quê? Porque a segunda carta de Pedro foi escrita já depois desse período do ano 91 d.C. Mas voltando aqui para a carta de Judas, então, estamos nesse finalzinho do 1º século, que é um período muito complicado para a igreja, porque, por um lado, há as perseguições do Império Romano, que sempre existiram, mas, por outro lado, também há uma certa acomodação à própria lógica do Império Romano de ser. Então, uma espécie de, digamos assim, sedução do modus operandi do Império Romano que está presente na igreja. Bom, a expressão aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo parece indicar todos os cristãos de uma forma muito genérica. Por outro lado,
na carta a gente encontra também expressões muito objetivas e dirigidas a um grupo de pessoas, um diálogo mais direto, por assim dizer. Então pressupõe que o autor conhecia aquela comunidade para a qual ele estava escrevendo. Bom, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa carta e perceber qual é a sua teologia, obviamente é importante aqui ler a carta. Então vamos ler aqui alguns trechos da carta e vou fazer algumas pausas para explicar algumas questões enquanto a gente lê. Então começamos a leitura. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência para inscrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então perceba aqui o seguinte, Judas queria escrever sobre um assunto específico. Qual? A salvação. Era uma carta sobre soteriologia. Mas quando o autor dessa carta vê a comunidade para a qual ele está escrevendo, ele percebe que há um perigo mais urgente, há uma questão mais premente para ser tratada, e aí ele desvia o assunto. Ele não vai falar sobre soteriologia e aí aborda o assunto da carta em si, que é a sua maior preocupação nesse momento. E que assunto é esse? A presença de certos indivíduos dentro da comunidade cristã que não têm o caráter de Jesus. Na verdade, são uma ameaça nesse sentido. Ele diz o seguinte, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão da escrita da carta. Ele está olhando ao redor e percebe que na comunidade há uma ameaça, digamos assim, há um risco, um perigo que ele precisa apresentar aos seus leitores de forma muito clara. Continuemos a leitura. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui há uma série de afirmações que são um pouco nebulosas, porque ele está aqui citando passagens e referências do Antigo Testamento, mas também de textos apócrifos. Então, por exemplo, essa questão que ele diz sobre anjos que não guardaram seu domicílio original é uma menção, ainda que indireta, à tradição que vem do livro de Enoque. Segundo a perspectiva do livro de Enoque, teria havido uma segunda revolta de anjos. Então, a primeira seria aquela revolta do próprio Satanás, segundo a tradição cristã mais antiga, e depois haveria uma segunda revolta de outros anjos que se apaixonaram pelas mulheres da terra, pelas humanas. E aí seria a passagem de Gênesis capítulo 6, o que vai depois motivar o dilúvio. Eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão nesse vídeo, senão o vídeo ficaria gigante demais, mas quem se interessar, eu indico o livro que está aí projetado na sua tela, que é Os Anjos que Caíram do Céu, do Kenner Terra. É uma abordagem muito interessante sobre o livro de Enoque, falando sobre essa perspectiva que é apresentada nesse livro. De qualquer forma, o autor lembra os seus leitores de que há, sim, um juízo divino. Mas vamos pensar aqui o seguinte, esse juízo, nessa carta em especial, na verdade, em todo o Novo Testamento, é destinado aos religiosos de plantão, sobretudo aqueles e aquelas que acham que Deus julgará os outros. Judas continua dizendo o seguinte, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Aqui, mais uma menção a um texto apócrifo, chamado Ascensão de Moisés. Esse livro apócrifo foi encontrado em Milão, no século XIX, e ele está dividido em 12 capítulos que falam de forma profética a história da criação do mundo, até Moisés. E nele se aborda essa luta entre o Miguel Arcanjo e o próprio Satanás. Então perceba que a gente está diante de um texto cristão, da igreja cristã primitiva, que utilizava na sua própria liturgia, na sua própria teologia, textos que hoje a gente chama de textos apócrifos. Talvez fosse importante a gente conhecer esses textos também, porque, afinal de contas, o Novo Testamento ele surge baseado no Antigo Testamento, mas também baseado nas religiões de mistério do Oriente e também baseado nesses textos apócrifos. Então, se a gente quer estudar o Novo Testamento a sério, para pensar como ele surgiu,
São essas 3 bases que a gente tem que procurar. Mas aí, agora o texto vai entrar no tema central, que é a descrição dessas pessoas que são um risco para a comunidade. Diz lá Judas o seguinte: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Temos aqui 3 personagens que são citados na Bíblia, Caim, Balaão e Corá, que estão vinculados a algumas atitudes muito problemáticas, muito duvidosas. Vamos lembrar daqui a história. Caim é um assassino, mas mais do que isso, ele é indiferente ao irmão. Vamos lembrar no texto que quando Deus chama Caim perguntando sobre Abel, Caim diz o seguinte: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Mas vamos lembrar aqui, Caim significava de fato cuidador. Então, nesse sentido, ele era sim o cuidador de Abel, mas na verdade o tinha assassinado. Balaão, por sua vez, é aquele personagem que recebe dinheiro, digamos assim, ele quer receber dinheiro para profetizar contra Israel. E aí depois ele acaba percebendo que não consegue, tem aquele episódio da mula de Balaão, e depois você lê lá no Antigo Testamento, não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: esse personagem é movido por ganância. Aliás, o próprio texto de Judas diz que, movidos pela ganância, como Balaão, esses personagens que ele está citando ali na carta de Judas agem assim também. Então temos aqui assassinato, temos ganância e por último temos a revolta de Corá. Corá é aquele personagem que vai liderar uma rebelião contra Moisés, alegando que eles também seriam sacerdotes, assim como Moisés e Arão também eram. Lá no texto bíblico há uma luta, uma disputa sobre essa questão de qual dinastia, digamos assim, tem de fato o sacerdócio para si, e aí Moisés e Arão vencem a disputa. Mas perceba que lá nós temos alguém que, a pretexto de falar sobre a igualdade, né, ou seja, de que Deus fala para todo mundo, quer, na verdade, se tornar um novo líder acima de todos os outros. Então, temos aqui alguém que gosta de poder, de hierarquia. Assassinato, ganância e cobiça pelo poder são esses termos aqui utilizados na carta para descrever as características dessas pessoas que a carta vai agora denunciar com muito mais clareza, com muito mais força. Eu vou ler o restante da carta e a gente vai fazer alguns comentários para a conclusão do vídeo. Então Judas diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Uma pausa para destacar mais um ponto. Mais uma vez, Judas cita textualmente um livro apócrifo. No caso aqui, 1 Enoque. Essa citação vem do livro, é citação literal, copiada e colocada aqui na sua carta. O texto continua: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Aqui está, então, o cerne da descrição dessas pessoas que, na visão de Judas, são um risco para a comunidade. Então, antes de a gente continuar lendo a carta, vamos parar aqui um pouquinho para pensar o seguinte: qual é a teologia desta carta? Ou seja, o que Judas quis ensinar àquela igreja do primeiro século e o que ele tem a ensinar também a nós hoje, sobre a fé em Cristo. Bom, há 3 temas teológicos importantes aqui. Primeiro deles, a graça de Deus que é transformada em libertinagem. Nós lemos isso na carta, e aqui eu acho que há 2 caminhos para que isso aconteça. Um deles é não valorizar a graça de Deus, de fato, e acabar aqui reproduzindo aquela lógica que Paulo denuncia na sua carta aos Romanos, que é a ideia de permanecer no pecado. Mas, diz lá Paulo aos Romanos, e aí também Judas propõe aqui a seguinte ideia: nós estamos mortos para o pecado, nesse sentido, essa prática não pode mais nos dominar. Nós estamos aqui em novidade de vida. Mas a segunda questão aqui em relação a esse assunto é ainda mais importante para Judas,
que é o risco de transformar a graça em legalismo. Seja pela tentativa de manipular essa graça e de distribuí-la a partir de algum tipo de oferta, ou seja, como se a graça não fosse de Deus, mas fosse da igreja, fosse desses pastores e pastoras e líderes cristãos que estão usando a graça como subterfúgio, ou então aquele tipo de pensamento que entende que para se aproximar de Deus é necessário ter uma série de regras para seguir, e essas regras são aquilo que constituem o caminho da salvação. Ora, quem faz isso caminha a passos largos para o legalismo farisaico, que faz com que as pessoas sejam lindas por fora, mas podres por dentro. Isso está muito vinculado ao segundo tema teológico dessa carta, a denúncia da hipocrisia dentro da igreja. E perceba aqui o seguinte, a carta começa dizendo sobre uma ameaça que está dentro da igreja. São rochas submersas em vossas festas de amor, festas de fraternidade, que é a festa da Agape, que é aquela reunião cristã que acontecia todas as vezes que eles se reuniam. A expressão rocha submersa pode nos lembrar, por exemplo, dos icebergs, né? Que tem aquela parte visível muito pequenininha no mar, mas para as profundezas é uma enorme pedra de gelo. Então, isso é uma ameaça para os navios. E aí, nesse contexto da carta, é uma ameaça para as pessoas. Ou seja, de uma maneira, essas pessoas que estão lá, com esse tipo de comportamento que a carta vai descrever, são pessoas que são, de fato, icebergs. Para os irmãos e irmãs da comunidade. São riscos para a própria vida. Mas por que são assim? Bom, a carta vai relatar agora uma série de características que vão descrever a razão pela qual essas pessoas são um risco. Por exemplo, diz que essas pessoas são egoístas e insensíveis aos outros. São, como a carta diz, pastores que a si mesmos se apacentam, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Ou seja, são pessoas que não se importam com os outros. São pessoas que ligaram a insensibilidade em relação ao outro e vivem de forma extremamente egoísta, voltada para si mesmo. Pastores que cuidam apenas de si mesmo. Pastores que querem apenas a lã das ovelhas, digamos assim, para benefício próprio. Além disso, a carta diz que essas pessoas valorizam a imagem em detrimento do conteúdo. Olha o que a carta diz. Eles são nuvens sem água impelidas pelos ventos. Ora, numa terra seca, quando você vê nuvens no céu, você imagina que vem água, que vem chuva, para regar a terra, para gerar vida. Mas essas nuvens são secas. E mais ainda, numa linguagem muito mais clara, o texto diz que essas pessoas são árvores em plena estação de frutos, mas desprovidas desses frutos. E duplamente mortas, duplamente desarraigadas. Ou seja, é aquela ideia de ter uma enorme expectativa por algo e esse algo não se comprova verdadeiro. E por quê? Porque o que está sendo valorizado para essas pessoas é a imagem midiática, a imagem social, a imagem religiosa e nem tanto o coração, nem tanto o interior. A expressão que Jesus utilizaria para essas pessoas, e fez isso nos evangelhos, é a de sepulcro caiado. Ou seja, lindo por fora, mas por dentro, podridão e morte. A valorização da imagem em detrimento do conteúdo leva a esse tipo de situação. Uma hipocrisia prática e constante dentro do universo religioso, dentro da própria igreja. Isso produz, como diz a carta, uma esterilidade na vida, porque essas árvores que deveriam dar fruto, não dão. Vamos lembrar aqui, por exemplo, quando Jesus entra lá no templo de Jerusalém, e antes de entrar no templo, o Evangelho de Marcos diz que ele encontra uma figueira. Ele vai ver se tem fruto naquela figueira. E não tem. E aí ele amaldiçoa aquela figueira e entra no templo. Ao entrar no templo, ele faz uma enorme confusão no templo, né? Ele derruba às vezes os cambistas e diz que aquele lugar ali é casa de oração para todos os povos. Ou seja, ele está santificando o lugar e está dizendo o seguinte: o que está sendo feito aqui não é do agrado de Deus. Deus não está aqui presente. E quando sai do templo, os discípulos percebem que aquela figueira que tinha sido amaldiçoada está seca. Ora, a figueira nesse texto do Evangelho é um símbolo do templo. O templo deveria produzir frutos, mas não os produz. O templo é árvore cheia de folhas, mas sem frutos. A mesma imagem utilizada aqui, mas aqui é para pessoas. Pessoas que aparentemente deveriam produzir frutos de justiça, de arrependimento, de alegria, de paz, de pacificação, frutos de cuidado, de amor, de fraternidade. Na verdade, nada disso acontece. Porque
é apenas imagem. São pessoas vazias por dentro. Não tem nada de conteúdo aí. E é exatamente por isso que essas pessoas agem com violência, porque a carta diz que eles são como ondas bravias do mar. Ou seja, entendem que a violência é o único caminho possível para sobreviver no mundo, inclusive às custas do outro, porque a violência é destinada ao outro. Quando nós encontramos pastores midiáticos repletos de uma imagem que não tem conteúdo algum do Evangelho, e que só sabem expressar sua verborragia em tons de ira e de indignação e de violência contra certos grupos, nós estamos diante de alguém que a carta de Judas está denunciando. Não se engane. Quem defende a ideia que Deus odeia, na verdade, ele mesmo odeia. E se odeia, não conhece a Deus. Perceba que eu estou falando aqui com toda a clareza possível. Quem odeia o próximo não conhece a Deus. Quem diz que Deus odeia, na verdade, está servindo ao diabo. Quem estabelece certos grupos específicos para que supostamente Deus os odeie, na verdade, essa pessoa que fez isso é quem odeia. No seu coração só há ódio. Ódio puro e, quem sabe, talvez uma certa ira incontida por se ver no outro. E aí, como diz Freud, a sombra que nós encontramos em nós projetamos no outro, e odiamos o outro por isso. Todas as vezes que vocês escutam líderes evangélicos falando de Deus odiando pessoas, de um Deus que é ódio, essas pessoas se enquadram na síndrome de Judas nessa carta. São pessoas vazias de Deus, vazias de qualquer tipo de fruto do Evangelho, são pessoas que são pura imagem, não têm conteúdo nenhum, são pessoas egoístas, pastores de si mesmos, que não se importam em nada com o sofrimento dos outros. Não deem ouvidos a essas pessoas. Essas pessoas praticam blasfêmias contra Deus e contra o próximo. O que Judas diz nessa carta com toda clareza, gente, é que o juízo de Deus começa nos espaços religiosos. Porque a religião pode ser espaço de blasfêmia contra os outros e também contra Deus. Por favor, não sejamos inocentes ao ponto de não enxergarmos que certos discursos que nós ouvimos por aí são discursos que não têm nada a ver com Jesus de Nazaré. E sobre essas pessoas que falam em nome de Deus, sim, sobre elas há juízo divino. Deus não julgará pecadores, porque os pecadores encontram misericórdia em Deus. Mas sim, Deus julgará religiosos que se julgam melhores que os pecadores. Vamos lembrar aqui da parábola de Jesus, quando fala do fariseu e do publicano. O fariseu que ora de si para si, como diz o texto, ou seja, é alguém ensimesmado, diz com todas as letras que é maravilhoso. Ele faz todas as coisas fantásticas. E deveria fazer mesmo. O publicano, coitado, estava no chão, clamando a Deus sem nem olhar para cima. Jesus diz que aquele publicano é que vai para casa justificado. Esses religiosos, por sua vez, que, como diz a carta de Judas, vivem propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, essas pessoas serão julgadas por Deus. Eis que veio o Senhor com as suas santas miríades para julgar os ímpios que praticam impiedades. Ser ímpio, gente, é tratar o outro com impiedade, ou seja, com o contrário da piedade, com o contrário da misericórdia. Mas então, para concluir a carta, qual é a sugestão de Judas para que a gente não caia nessa armadilha de dar ouvidos a essas pessoas que são, como disse a carta, rochas submersas nas nossas festas de amor, e também que a gente não se torne elas, porque também é um risco que existe. Qual é, então, a solução que Judas apresenta? Leiamos o restante da carta. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. A carta termina com um tom de esperança, porque para Judas, a forma de escapar dessa armadilha que a carta descreve é unir a verdade e o amor na prática cristã, guardar a fé e manter a esperança. Amor, fé e esperança são as virtudes teologais. São as virtudes que fazem parte da própria lógica do Novo Testamento. Sem amor, gente, qualquer ato de espiritualidade se torna religiosidade fria, vazia
e hipócrita de quem, na verdade, se esconde de Deus dentro da própria religião. A atitude desse amor é, inclusive, demonstrada a todos e todas. Como diz o texto, compadecer-se de alguns que estão na dúvida, salvando-os com a perspectiva da misericórdia, do amor de Deus, mas se recusando a se contaminar com aquela postura que a carta vai denunciar. E em tudo isso, ter a esperança de que o próprio Cristo assegura a nossa própria vitória, a nossa própria vida, a nossa própria existência. Como diz a carta, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então, é essa a esperança que temos. A esperança de manter a fidelidade, não por causa do nosso próprio procedimento, mas porque o próprio Deus nos capacita a isso. Mas isso implica numa perspectiva de relacionamento com Deus que não vai cair na armadilha que essa carta denuncia de termos uma valorização de uma imagem muito grande com nenhum conteúdo ou com conteúdos mortos e estéreis. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Faça também seus comentários aqui no vídeo. É sempre bom ler a sua opinião, a sua perspectiva, as suas dúvidas e as suas perguntas. E no mais, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.